possivelmente este ano a gente terá inteligências artificiais conseguindo enganar o ser humano ou ser mais esperto que o ser humano. Se tu sentar com a pessoa e tudo que tu ouvir for sobre operacional, então tu tá contratando a pessoa errada, porque a pessoa, hoje em dia, operacional, a IA faz. Eu desconfio de profissionais que me dizem assim, eu não gosto de inteligência artificial, eu tô falando profissionais de marketing, né? Cara, é a mesma coisa que tu ir numa mecânica e o teu mecânico dizer que ele não utiliza a ferramenta pra mexer no teu carro. A gente tem que entender, cara, que no nosso mercado, quem não faz isso hoje tá perdendo. Tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Cara, é um brainstorming com vários copywriters, com os maiores copywriters dos grandes lançamentos aí. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dougcast. Eu sou o Doug, host desse podcast, e aqui nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os resultados do teu negócio. Hoje nós estamos trazendo um tema polêmico, nós queremos trazer um tema polêmico aí, desafiador, que é uma das pautas mundiais hoje, que é o uso da inteligência artificial e sobre como ela tem revolucionado aí as tarefas do nosso dia a dia, tanto em negócios, quanto em outras áreas da vida, quanto no marketing digital e no tráfego pago. Então hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, que é o Rafa, meu parceiro de projeto, e nós vamos construir essa ideia com vocês sobre o uso da inteligência artificial no tráfego pago e no marketing digital e sobre tudo que ela tem trazido de recursos, de novidades e sobre os próximos postos aí, né? Sobre o que ela ainda vai trazer. Então, Rafa, seja muito bem-vindo, te apresenta aí pra galera. Cara, muito bom estar aqui, né? Já assisto o Dougcast sempre. Muito bom estar conversando contigo, fora essa questão da amizade aí de muitos anos também, né? E, cara, eu tenho certeza que esse assunto, que é um assunto agora que está muito em alta, né? Gerando receios, medos e até curiosidades também, né, cara? Vai trazer muito conteúdo de valor, agregar muito e na ponta lá vai trazer lucratividade, com certeza, para quem assistir, né? Boa, isso aí. Então, Rafa, cara, antes da gente emendar diretamente no conteúdo, eu queria que tu trouxesse e contasse um pouquinho pra galera sobre esse teu início no digital aí, né? Porque hoje tu tem o tráfego, né? Tem a agência lá também junto com a Ana, que vocês começaram como um extra e hoje se tornou o business principal de vocês, assim, né? A nível de receita e tudo mais. Mas eu queria que tu contasse como que tu chegou um pouquinho, só pra dar essa introdução aí pra galera entender também as tuas skills e o que vocês fazem hoje lá na Alegra. Claro, cara. Resumindo assim, né, Doug? Eu conheci o tráfego pago porque eu fui BDR. Tá. Então, assim, para quem não sabe, é o vendedor, né? O cara que está ali qualificando vendas para que o closer, que é o cara que finaliza as vendas, feche os contratos. E eu fui BDR de uma agência, uma das maiores agências de marketing, na verdade, da América Latina, né? Que é? V4 Company. V4 Company, pode falar. Pode falar? Não sabia se podia falar, né? Enfim, trabalhei um período com eles, fiz alguns cursos lá dentro, né? E de tanto conversar com os empresários, né? De tanto ligar para os caras, mais de 80 vezes ligações por dia, prospectando clientes e trocando ideias com empreendedores e empresários. Legal. Eu percebi, cara, que o assunto que mais eles queriam conversar era tráfego pago. Olha aí. Então eu comecei a pensar, cara, que ali poderia também ser um empreendimento meu, algo que eu pudesse fazer, não só pela agência que eu trabalhava, mas enfim, ter o meu próprio negócio, né? Então protelei um tempo, continuei trabalhando, né, fazendo esse trabalho com o BDR, até que eu tive coragem, então, de mergulhar nisso. Falei, cara, eu vou mergulhar, daí fui pro YouTube assistir Pedro Sobral de graça, né, que acho que é o caminho que todo cara faz, assim, mais ou menos. Então, fui lá, assisti umas aulas de graça, só que o conteúdo de graça foi tão bom que eu falei, cara, eu vou pagar isso aqui porque isso aqui vai me trazer retorno, né, cara? E aí, cara, eu comprei a comunidade Sobral, enfim, fiz os cursos lá dentro. Cara, em 1 mês e meio, no máximo, eu já estava com o meu primeiro cliente. Legal. Então, assim, já estava conseguindo trabalhar exclusivamente com o tráfego pago, né? E tudo isso nasceu, né, de um período da minha vida onde eu tive, cara, um período assim, onde eu precisava de uma ruptura em termos de ganho, né? De ter um suporte financeiro maior pro meu lado da missão, né? Claro. Que é aquilo que tu apresentou no começo, mas a gente não vai tratar aqui. Então, eu fui para BDR. No BDR eu descobri o tráfego pago, descobri que o tráfego pago era um assunto mega interessante para as pessoas, e através então disso eu fui estudar
peguei meus primeiros clientes, e aí, cara, é o campo de batalha, né, cara? Aí tu vai aprendendo, até que a gente se conectou de novo, né? Tu também me deu uma mentoria, não sei se tu vai te lembrar disso, mas enfim. Eu falei, cara, preciso de uma mentoria, porque tem coisas que eu tenho dúvida, e ali daquela mentoria depois já nasceu uma parceria. E hoje a gente trabalha junto aí, né, tendo alguns clientes. Então, resumindo, cara, bem, né? Bem resumido, muito bom. E é legal que, assim, o Rafa também, né, tu tem skill aí no design, né, tu já fazia várias coisas antes, né, de arte, tu já fazia site também, né, já faz, então tu tem outras habilidades aí também que compõem, eu acho, as tuas skills aí no digital, que é muito do que eu acredito aqui, que eu também sempre falo pra galera, né, às vezes o gestor de tráfego que vem dessa formação, digamos, que é o caminho normal e natural hoje do Sobral, da comunidade, muitas vezes ele focava muito só na gestão de tráfego pago. Só, cara, o cara que vai ter sucesso com o tráfego, apesar tipo assim, o tráfego ele é o tema... Ele é o assunto sexy do digital, né? Da performance digital. Tipo, o que todo mundo acha que, tipo, é o tráfego que vai gerar... Que vai gerar tudo, né? Não, e a gente sabe que, pô... backstage ali. Exato. Processo comercial, CRM, copy, criativo, enfim. Tem várias outras coisas aí inseridas no meio. Mas é legal quando o gestor, né? E quando a pessoa que tá à frente também entende dessas outras áreas aí. Tanto pra ele cara, ensinar... Eu acho que foi isso que me fez também ter uma rampagem rápida. Boa. Porque depois também estudando e tudo mais, eu percebi que essa questão do BDR, do SDR, enfim, do closer, trabalhar com vendas, ter passado pelo designer, landing pages, tudo isso me fez ter uma comunicação assertiva com o meu cliente. Quando eu chego num cliente hoje, eu consigo identificar necessidades. E às vezes eu vendo só o tráfego, mas acaba sendo uma consultoria até para o cliente mesmo no que ele pode melhorar, né? Perfeito, então, perfeito. Muito bom. É um ganho grande. Boa, então nesse aspecto aí chegamos na inteligência artificial, né? Na IA, em tudo que ela tem feito aí, tá fazendo nesse nosso ambiente no digital aí. A ideia é que a gente troque essa ideia, obviamente, sobre o viés do tráfego, mas também sobre as outras frentes aí. A gente já pode até falar da aplicação dela no design, em vídeos, na copy, né? A gente estava até conversando nos bastidores aqui antes, né? Eu sou fã de carteirinha do ChatGPT, uso para tudo hoje, né? E para textos, enfim, para vários processos aí. A gente estava conversando sobre aplicações. E para a gente introduzir, então, a ideia é a gente dar um panorama geral. Obviamente, a gente não é especialista em inteligência artificial. Tem hoje profissionais que são especialistas em inteligência artificial. Nós somos especialistas em tráfego pago e em estratégias digitais. E em como a inteligência artificial tem sido útil para esse nosso ambiente do digital aí, das campanhas, né? Do tráfego em si. Então, trazendo um conceito aí inicial para a gente sobre o que é inteligência artificial, para quem não acompanha, para quem de repente ouve os termos, sabe, usa o ChatGPT de repente, mas não entende todo o contexto. Eu queria só trazer esse panorama geral aí do que é uma inteligência artificial, do que é a inteligência artificial e as aplicações dela no nosso ambiente aí, tá? Então, basicamente, a inteligência artificial, ela é uma inteligência que ela foi criada e pensada para substituir ou para resolver problemas, né, para criar soluções assim como a mente humana soluciona, resolve e cria. Então a nossa mente humana ela funciona resolvendo problemas, resolvendo equações, tomando decisões baseadas em experiências. Então tudo que a gente faz na nossa vida, às vezes a pessoa pensa, eu tive uma ideia muito disruptiva, fui muito bem. Cara, todas as decisões que a gente toma na nossa vida são baseadas nas nossas experiências passadas. Isso é muito legal, né? Aqui a gente entra num papo até mais filosófico, psicológico e tal. Mas tudo que a gente toma de decisão na nossa vida, seja profissional, pessoal, intelectual, enfim, seja na área que for, ela é baseada nas nossas experiências anteriores. E a gente, tem um drive onde a gente vai armazenando tudo isso e quando tiver uma situação de novo daquela, baseado nisso, a gente vai tomar decisão. Então, se tu é uma pessoa que tu se acostumou a ter hábitos bons, quando tu tiver lá, hoje eu tô cansado, mas tu já venceu tantas outras vezes, tantas outras barreiras, tu vai conseguir de novo ter aquele hábito bom naquele dia, né? Então por isso que as pessoas falam, quando tu vai para aquele papo mais de coaching e tal, elas falam, vai tendo pequenas vitórias, micro vitórias ou conquistas ao longo do teu dia para tu chegar em conquistas maiores. Então, basicamente, a inteligência artificial foi criada para emular isso, para simular isso, para resolver dessa mesma maneira, só que daí de forma artificial. Então, ela é um programa, né, uma inteligência que tem vários dados, vários parâmetros, vários algoritmos, várias equações, várias frases aí, códigos, né? Os programadores provavelmente vão ter técnicos melhores do que eu para explicar, mas baseada nessas equações, nesses códigos, ela vai tomar decisões. Então, alguém botou lá na inteligência artificial que 2 mais 2 é 4.
Quando tu perguntar para ela, ela vai dizer que é 4. Por quê? Porque alguém já programou e já disse para ela que 2 mais 2 é 4. Então, basicamente, a inteligência artificial, ela é isso. Ela foi feita para simular a inteligência humana. Só que aí, isso nós estamos falando de quase 80, 90, né, 70, 80 anos atrás, mais ou menos, quando começou as primeiras inteligências artificiais. E aí, nesses últimos anos, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, né, com o avanço das informações, com capacidade de armazenamento, hoje num espaço físico muito menor, tu armazena muito mais dados, né, com essa compactação de dados, hoje nós temos um avanço na inteligência artificial absurdo. Então, nós temos várias ferramentas, vários mecanismos, vários negócios que funcionam à base de inteligência artificial. Eu digital, Google, Instagram, YouTube, a tua Netflix que tu gosta de assistir são baseadas em inteligência artificial. E é sobre isso que nós vamos falar então, tá? Outra curiosidade bacana, antes de deixar o Rafa falar, porque senão eu vou emendando aqui, como foi difundida, né? Como foi divulgada e como ficou mais conhecida. E tem uma curiosidade bacana sobre a inteligência artificial lá da década de 40, para quem pensa que, inteligência artificial é um tema novo, recente e tal. Tem uma curiosidade lá da década de 40, a gente até estava conversando no off sobre isso também, de um matemático chamado Alan Turing, que é o criador do teste de Turing, que talvez você já tenha ouvido falar, que esse cara, basicamente, ele tinha várias aplicações, tem algumas polêmicas relacionadas ao nome dele também, mas era um cara muito à frente do seu tempo, assim, inteligente pra caramba, e ele pensou, cara, e se as máquinas conseguissem pensar? Ou seja, raciocinar, não apenas dar uma solução, não apenas resolver um problema e me dar uma resposta baseada no que eu programei, mas conseguir fazer caminhos baseados em todo o banco de dados que ela tem e criar novas soluções, novas respostas, né? E, obviamente, eu estou dando a minha tradução disso, né? Existem vários conceitos aí na internet. E ele, então, criou esse teste de Turing para medir e para trazer, tipo, um score, né? Um teste para trazer um score do quanto eficiente a inteligência artificial seria em enganar o ser humano, né? Tipo assim, de um ser humano conversar com a inteligência artificial sem perceber... Que é o medo de todo mundo. Exatamente, daí a gente entra em Black Mirror, né? Que é o medo exatamente disso, de que, né, o receio de que, eu tô conversando com uma IA ou eu tô conversando com um ser humano? Então o teste de Turing é basicamente isso. E até hoje, isso é década de 40, até hoje não existe, pelo menos de tudo que eu pesquisei, não existe uma comprovação de que a IA passou nesse teste. Tá? Até vocês podem fazer essa pergunta pro ChatGPT. Por quê? Porque não existe parâmetros definidos de como saber se eu tô sendo enganado ou se é real. Às vezes tá certo, às vezes tu erra. Então, mas os especialistas em inteligência artificial, nós vamos passar depois algumas fontes para vocês, dizem que 2025 pode ser o ano onde isso vai acontecer. Então, se prepare. Possivelmente este ano a gente terá inteligências artificiais passando nesse teste de Turing, conseguindo enganar o ser humano ou ser mais esperto que o ser humano, se passar por outro ser humano, rompendo barreiras de QIs que a gente tem hoje. Então, enfim, tem vários avanços, várias tecnologias, várias novidades, várias coisas que tendem a acontecer aí nos próximos meses, nesse ano e possivelmente nos próximos anos também em relação à inteligência artificial. Rafa, não sei exatamente se tu quer complementar alguma coisa desse processo inicial, do conceito de o que é de aplicações, senão a gente já emenda aí nos benefícios. Cara, acho que deixar uma pergunta de cara já assim pro pessoal quem aqui que está assistindo, né, já utiliza pelo menos uma vez por dia alguma inteligência artificial? Boa. Cara, assim, e tem inteligências artificiais, inclusive, que medem o que a gente está fazendo no nosso computador. Verdade. Se eu não me engano, tem uma chamada Rise que mede o que tu tá fazendo. Então, cara, se tu instalar essa inteligência no teu computador, às vezes tu vai perceber que tu já tá utilizando muitas horas do teu dia a inteligência artificial. Sim. Então era uma coisa que muita gente tinha medo antigamente, né? Muitos até agora vão assistir aqui para tirar um pouco desses medos, dessas dores. Ou não. Mas essa pergunta é interessante. Se faça essa pergunta, cara, quantas vezes por dia ou quantas horas por dia tu passa em contato com a inteligência artificial? Acho que é só acrescentar essa pergunta pra galera já começar. Legal. Né? E assim, talvez diretamente pode dar, diretamente não uso tanto e tal. Mas indiretamente, todos nós já estamos completamente imersos na inteligência artificial. E o melhor exemplo que eu dou pra isso é a Netflix. Todo mundo... Possivelmente vocês estão utilizando, que vocês estão nos vendo, assistem Netflix, tem assinatura do Netflix ou de outro streaming, né? Disney, enfim, qualquer outro streaming aí.
todos os streaming, assim como as redes sociais, Instagram, WhatsApp, não necessariamente, mas Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, né, o X, enfim, TikTok, são redes sociais, são streamings baseados em inteligência artificial, em algoritmos que utilizam inteligência artificial. Ou melhor, em inteligências artificiais que utilizam algoritmos ali para entender melhor o comportamento do usuário. Então, quando tu entra na tua Netflix, lá no teu perfil da Netflix, tu vai ver as recomendações de filmes e séries. Ela é baseada em que tá em top trendings aí no país, na região, mas é baseado também nas nossas preferências. Exatamente. E isso é legal, porque às vezes tu entra no teu perfil, tem um filme e uma série de recomendação. Aí tu entra no perfil da tua esposa, do teu amigo, de alguém conhecido, tu vai ver que as recomendações de filmes e séries são diferentes. Por quê? Porque é baseado no teu comportamento, no teu histórico, aquilo que tu engaja. Mas vai além do que isso. Existe personalização até das thumb, das capas do filme. Tu entra num perfil, tem uma capa com, sei lá, com a cor rosa e com um personagem da série. Tu entra no outro perfil, tem uma capa de outra cor com outro personagem da série. Por quê? Porque a própria plataforma, através da inteligência artificial, vai testando capas e chamadas diferentes e cores diferentes para ver qual vai ter mais retenção, qual vai ter mais cliques, qual vai ter mais engajamento, para depois entregar para mais pessoas. Exatamente. Então, até a série e o filme que a gente assiste na Netflix é baseado em inteligência artificial. Isso muita gente acaba não percebendo, não sabendo também, tendo acesso a essa informação, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é que no próprio tráfego, né? Exato. No próprio marketing que a gente desenvolve no dia a dia, esses testes já estão disponíveis há muito tempo. Exato. Então, essa troca de capa, essa troca de cards, de tipo de música, de título, filtros, até o filtro da imagem, né? As inteligências ali que atuam nas plataformas de tráfego, e elas já fazem esses testes, né? Então, é uma coisa que está presente na nossa vida real, isso, que a gente às vezes não percebe, mas o grave ainda é quando o empreendedor, é quando o empresário, cara, não se abre para essa realidade, já partindo para a questão de aplicação do marketing, do tráfego. Boa. E tudo mais. Né? E é aquela velha história, a gente não precisa concordar, a gente não precisa gostar. Mas se faz parte do mundo, a gente precisa se adaptar e utilizar da melhor forma possível, pelo menos da maneira mais inteligente possível essas ferramentas. Agora, Rafa, vindo aí para os principais benefícios, tá? Eu até tô com a minha colinha hoje aqui no computador, porque como o assunto é mais técnico, né, a gente tá com a cola aqui. Mas falando sobre os benefícios reais, assim, que a gente vê de inteligência artificial no tráfego e especificamente nas campanhas nas campanhas aí de anúncios. O que tu já tem utilizado lá, como que tu vê essa evolução? Eu queria deixar tu falar primeiro, porque tu tá menos tempo nas campanhas do que eu. A gente até brinca, né? Que eu peguei as campanhas e o gerenciador quando era mato ainda, né? O orçamento mínimo agora é 620 e poucos, né? $1. Quando tu começou era quanto? A gente, o dólar, sei lá, devia estar $3, $4, nem me lembro na época. Oscila também bastante, né? A gente já teve épocas de dólar a quase 6. Mas, enfim... da tua percepção, assim, da tua experiência hoje, como que tu utiliza e quais são os principais benefícios que tu enxerga aí da IA nas tuas campanhas, em como tu gerencia aí as campanhas dos teus clientes? Cara, a gente vê muito na questão, né, da segmentação de públicos. Tá. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha com públicos personalizados de acordo com o nosso conhecimento de mercado, de segmentos, de persona e tudo mais, a gente também precisa hoje em dia trabalhar cada vez mais e acreditar, e aí é uma guerra do que o gestor tem às vezes. Exato. De acreditar na ferramenta. Exato. Porque existe um público lá, ao Advantage+, né, que a própria inteligência da Meta, ela te entrega os caras que têm mais possibilidade de se conectar com os teus anúncios. Né? Então, eu já cheguei nessa época. Não sei se quando tu começou tinha isso ou não. Mas, então, hoje, quando eu começo uma campanha com um público quente, um público de envolvimento, um público que já está ali personalizado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso também fazer testes e deixar que a inteligência artificial da Meta, ou do Google no caso, trabalhem por mim. E às vezes é osso de admitir, aceitar. Mas a ferramenta te entrega um resultado às vezes melhor. Exato. E aí o que tu faz? Tu aprende com a ferramenta e escala dentro daquele resultado. Né? Então acho que a questão do orçamento, né? A questão de lances aí, a questão também dos criativos, como eu falei ali antes, né? De tu testar 3, 4 criativos, até mais textos, né? Tu bota 5, 6 tipos de texto. E aí, quando eu comecei,
eu tinha que botar todos os tipos de texto, né? Agora já não. Agora eu boto um e ele me dá personalização. Ele vai, se eu clicar no botãozinho ali, né, a gente vai ver que a própria inteligência vai personalizando o texto, né, de acordo com o usuário. Então, cara, são aplicações muito práticas que eu já vejo assim no meu dia a dia e que eu utilizo, né? Boa. Só para vocês entenderem essa diferença do que o Rafa está falando, que talvez não fique claro para quem não está acostumado com campanhas. E se tu é um empresário que está nos assistindo, não entra no gerenciador diretamente, fica nisso, aprende isso apenas a título de curiosidade para te entender a evolução e o quanto a gente tem otimização de tempo e de recurso hoje através da inteligência artificial. 5 anos atrás, quando a gente ia subir um anúncio, a gente fazia exatamente o que o Rafa falou. A gente ia lá, subia, eu quero testar um criativo que vai fazer uma oferta sobre um copo por promocional. Eu ia subir, 3 fotos de ângulos diferentes desse copo, eu ia subir um vídeo, né, botar para rodar um vídeo desse copo e eu ia botar para rodar uma arte escrita o preço, a condição e com uma imagem desse copo. Além disso, isso seriam anúncios separados. Eu colocaria 2, 3, 5 opções de textos diferentes para cada um desses desses criativos, e eu ia rodar isso para vários públicos diferentes, segmentações de idade diferente, né, de faixa etária de idade. De repente eu ia botar um para homem, outro para mulher, outro eu ia botar para um interesse em coisas de casa, outro eu ia botar para um interesse em coisas de escritório, que de repente o cara quer comprar o copo para o escritório, e eu ia fazer, baseado numa análise inicial, uma divisão de campanhas lá dentro da Meta. Eu ia setar essas campanhas e deixar esses anúncios rodar por alguns dias, gastando um orçamento até ver, o público que vai para mulheres, ele tá convertendo mais, ele tá dando mais engajamento, ele tá dando mais clique. O público dos homens, ninguém tá engajando. Então eu ia lá e ia desativar o público de homens, por exemplo. E aí eu também ia ver que o vídeo possivelmente estava indo melhor do que as fotos. Então eu ia desativar os anúncios em fotos e eu ia deixar apenas os anúncios em vídeos. Já era muito bom, já é muito legal, tem gente que nem tá fazendo isso, então tá ok. Só que o que acontece? Eu ia gastar alguns dias nesse teste, eu ia gastar algum dinheiro nesse teste e possivelmente alguns deles não iam ser eficientes. Qual que é a grande revolução hoje e esse benefício que é o que o Rafa citou que a gente está citando aqui? A agilidade com que esses testes são feitos e a personalização com que esses testes são feitos. Porque hoje eu vou subir as mesmas fotos, o mesmo vídeo, as mesmas imagens em um público, eu deixo esse público aberto, entre aspas, para o Meta identificar quem é esse cliente, e eu digo para ele, procure pessoas que queiram comprar um copo. O texto, eu boto um texto só, ele vai me gerar 5 automaticamente. Automaticamente, eu boto um texto, ele gera 5, que é o que o Rafa acabou de falar antes. Não existia isso. Com o ChatGPT a gente já poderia fazer também, mas hoje a própria ferramenta da Meta, o gerenciador de anúncios, já cria as variações do texto. E além disso, ele já vai criar filtros automáticos em cima da minha imagem. Então, se a minha imagem tiver com uma cor ruim, ele deixa uma opção para colocar um filtro de imagem lá que melhora a imagem. Se não tiver um áudio, se não tiver uma música, ele vai colocar uma música. Se eu não tiver um vídeo, só tiver a foto, ele vai transformar a minha foto ou a minha arte em um mini vídeo. Ele vai deixar ela durando por um tempo, vai botar uma música e vai inserir outros recursos lá dentro de automação. O texto também, ele bota o texto em cima, ele bota o texto embaixo, ele bota o texto do lado. Conforme a personalização, conforme os interesses e as preferências do usuário, ele vai montar o anúncio e vai entregar aquele anúncio. Então, assim, com o mesmo valor que antes... Ou melhor, com o valor que antes eu teria que fazer vezes 5 para fazer 5 testes, hoje eu faço 5 testes com o mesmo valor. Ganho tempo, ganho eficiência e baixo custo. Então, isso não substitui o gestor, porque de qualquer maneira a gente precisa conhecer a ferramenta, setar as configurações, ter uma análise, um conhecimento inicial para configurar tudo isso, para montar a estratégia, mas a Meta é uma ferramenta que ela está totalmente otimizada, né? E ganhando eficiência nesses testes. Então, acho que essa questão da eficiência de testes, a redução dos custos e as automações são, cara, benefícios claríssimos aí que a gente vê no dia a dia que impactam demais na nossa gestão, né? Exatamente, cara, se a gente pudesse resumir, né, esse primeiro momento da conversa, né, eu acho que a questão de menos achismo, boa, mais criatividade e otimização em tempo real. Boa. Então, é aquilo que você está falando. Antes tu tinha que analisar em tempo real aquela campanha para conseguir ali tu tomar essa decisão e ir mudando os rumos, né? Hoje, cara, a própria ferramenta ela vai analisando, enquanto a campanha está rodando, ela vai mudando os rumos. Mudando os rumos. Né? Então é menos achismo, mais criatividade e otimização de tempo. Boa. E essa personalização em tempo real, né? Porque daí a gente vem para esse tópico também da intervenção. Antes, cada ajuste que a gente faria na plataforma, a gente precisaria fazer de forma manual, ou seja...
o anúncio do conjunto, como eu dei exemplo, do conjunto das mulheres está indo melhor do que o dos homens. Eu teria que ir manualmente lá no gerenciador e desativar a campanha do público masculino, porque ela não tá boa. Hoje eu já consigo programar isso quando eu criei a campanha. Quando eu criei a campanha, eu já digo pro Meta. Um teste AB, por exemplo, o conjunto que tiver mais leads, ou que tiver um lead num X preço, né, num X número ali, deixa esse ativo e pausa os outros. Então, a ferramenta também faz ajustes de forma automatizada, de forma automática, coisas que antes a gente não conseguia fazer. Então, assim, eu tô rindo enquanto eu falo isso, porque o gestor de tráfego, que era só o cara que apertava botão, esse cara morreu. Exatamente. Esse cara morreu porque a ferramenta já tá apertando os botões também. Então, assim, não dá mais para depender apenas de ser um apertador de botões. Tu precisa entender de estratégia, tu precisa entender de que tu precisa alimentar essa inteligência, esse banco de dados do Meta para conseguir ter mais otimização, e tu precisa entender muito mais das outras etapas da jornada de venda do cliente do que apenas da ferramenta, né? Quando a gente iniciou no tráfego, cara, ninguém sabia entrar no gerenciador, ninguém sabia o que era um gerenciador de negócios. Quando eu pedia pro cliente acesso ao gerenciador de negócios, cara, ele dizia, tá aqui a minha senha do Facebook, entra aí e resolve. Por quê? Porque ele não fazia ideia do que é o gerenciador de negócios. Então, o simples fato de saber apertar botões, ainda existe isso, tá? Mas muito menos. O simples fato de saber apertar botões já te diferenciava da maioria dos outros players do mercado. Hoje eu tenho clientes que chegam para mim que eles rodam as próprias campanhas, eles entendem tudo da ferramenta. E eles dizem, cara, agora eu preciso otimizar, porque quando precisa fazer um ajuste, eu não sei o que fazer. Quando a ferramenta atualiza, eu não sei onde atualizar. Eu recebo leads, mas eu não sei converter. Então, assim, daí tu entende que assim, as habilidades do gestor e de quem está à frente do marketing, elas precisam ser muito mais horizontais. A gente precisa conhecer outras frentes também, além da ferramenta e dos ajustes de botão. Porque os botões, a própria ferramenta já está apertando hoje. Isso é uma curiosidade até para quem tá pensando em contratar uma empresa de tráfego, uma agência de marketing, né? Se tu sentar com a pessoa e tudo que tu ouvir for sobre operacional, então tu tá contratando a pessoa errada, porque a pessoa, hoje em dia, operacional, a IA faz. Exatamente. Agora tu precisa de alguém estratégico, alguém que seja praticamente um consultor de negócios nessa área do marketing, né? Que conhece, que vai estudar o teu negócio. Então fica a dica aí para quem já está, né, às vezes está aí com de repente fechando algum contrato, contratando uma agência e está com o pé atrás porque a pessoa é muito operacional. Realmente tem que ficar com o pé atrás, porque o operacional acabou. O operacional a gente está otimizando cada vez mais. Né? Então fica essa dica aí para os empreendedores que estão prospectando empresas aí para contratar, né? Exatamente. Inclusive vou deixar o link na bio, né? Inclusive link na descrição. Brincadeira. Mas, cara, isso é legal, porque daí a gente já começa a entrar nos outros impactos disso dentro do marketing. Eu queria daí agora trazer um pouquinho de forma mais abrangente também os impactos em outros processos. A gente falou um pouquinho sobre campanha, sobre gerenciador. Eu queria abrir de novo um pouquinho para outras áreas aí de atuação, porque eu acho que a gente tem 2 pontos aqui que me pegam muitas vezes e eu, de certa forma, eles até são conflitantes, mas eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio entre os dois. Primeiro, eu desconfio de profissionais que me dizem assim, eu não gosto de inteligência artificial, e eu tô falando de profissionais de marketing, né, de estratégia, de digital. Eu não gosto de inteligência artificial, não utilizo inteligência artificial. Cara, é a mesma coisa que tu ir numa mecânica e o teu mecânico dizer que ele não utiliza a ferramenta para mexer no teu carro. Como assim? Entende? A inteligência artificial é uma ferramenta. Tu vai no teu mecânico lá para fazer alguma coisa e o cara não tem um compressor de ar que vai lá tirar os parafusos na borracharia, né? Vai tirar os parafusos. Cara, como assim? É a ferramenta mais otimizada para fazer o negócio acontecer. Não tem como ser melhor, mais eficiente do que ela. Então, se tu não utiliza, eu desconfio. Ao mesmo tempo, nós temos o outro lado de que, se a gente deixar tudo no automático, o que acontece? Tu deixou todas as regras, tu criou várias regras lá dentro do gerenciador, deixou tudo automatizado. Cara, tem muitos cases, tem muitos exemplos onde a ferramenta ela não vai ser assertiva na tomada de decisão ainda. Por quê? Vou dar um exemplo de um mercado, que é o mercado que a gente opera aqui, que a gente roda aqui e que tem essas nuances. Mercado imobiliário. Tá? Mercado imobiliário, por exemplo, quando tu está divulgando um imóvel de um valor alto, tá? 2, 3 milhões, 4 milhões. Tudo bem. A ferramenta, tu programou ela para procurar a máxima quantidade de leads possível dentro daquele público que tu quer, e aí tu segmentou, por exemplo, para pagar um valor X ali no teu lead, tá? Que vai entrar. Se tu programou isso e de repente é um imóvel bom, que tá indo legal, só que passou o limite, o que o Meta vai fazer?
Ele vai derrubar a tua campanha, ele vai pausar a tua campanha automática. Por quê? Porque o custo de lead está mais alto do que tu tinha programado anteriormente. Só que quando nós vamos para o mercado imobiliário, que é o exemplo que eu estou dando, muitas vezes no imóvel de 3, 4 milhões, que é um imóvel de alto padrão, tu tem margem para pagar mais caro por um lead. Especialmente se for um lead de uma segmentação, de um conjunto que faz sentido para ti, que é um cara que possivelmente vai se tornar teu cliente. Então, assim, aí deixar tudo no automático, tu também vai perder muito, porque nem sempre a ferramenta ela entende essas nuances do teu negócio. A ferramenta está buscando o quê? O custo mais barato, ou o máximo de leads. Mas nem sempre o máximo de leads ou o custo mais barato é o melhor para o teu negócio, né? Porque tem negócios e negócios. Tem negócios que podem pagar mais caro, tem negócios que às vezes precisam menos leads, mas mais qualidade. Então, essas variações, aí a gente precisa sim um equilíbrio entre máquina e profissional, né? E humano. Porque senão tu perde a mão para os dois lados. Então, eu acho que isso também são pontos complementares aí a esse desafio de equilibrar a inteligência artificial, que possivelmente daqui a um ano isso vai estar obsoleto e vai dar para deixar tudo no automático mesmo. Eu acredito que vai caminhar para isso, tá? Mas hoje ainda não é. Hoje ainda tu tem necessidade desse, não é controle, mas desse conhecimento, assim, né? Dessa estratégia por trás, saber esses pontos. Agora, Rafa, eu queria entrar um pouquinho mais sobre as outras aplicações aí que tu vê no dia a dia lá, a nível de copy, de texto, ideias de criativos, calendário de conteúdo, enfim, edição de imagens, edição de vídeos, outras aplicações que tu enxerga aí na comunicação e no marketing com o uso da inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo bem básico para o pessoal, assim, ver, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo que nunca utilizaram intencionalmente uma inteligência artificial, mas vou dar um exemplo bem básico. Eu estava para visitar um cliente esses dias e eu queria reforçar os benefícios das campanhas de Google Ads. Tá. Então, assim, eu tenho já o conhecimento para fazer a venda, sentar e expor. Só que eu queria algo que fosse persuasivo, algo que trouxesse numa simplificação aqueles temas, aqueles tópicos. Fui no ChatGPT, digitei 10 tópicos principais para um empreendedor ou para uma empresa que quer fazer campanhas do Google Ads. Cara, em questão de segundos, 10 tópicos que reforçaram, né, a minha argumentação de venda. Boa. Então, cara, hoje em dia, para a construção de um texto, de uma copy, para saber qual tipo de criativo eu uso num segmento, às vezes a gente conversa, teve essa experiência várias vezes já, de sentar com o cliente, conversar com ele, e ele não sabe qual é o caminho que ele vai. E tu, como gestor de tráfego, tu tem que entrar naquele mercado também para poder dar essa consultoria para ele. Então, as ferramentas hoje, cara, elas te trazem esse caminho, né? Então, basicamente, quem produz conteúdo para social media, né, cara, quanto tempo tu perderia pesquisando aquele mercado, lendo livros, revistas e assim por diante, e hoje tu senta na inteligência artificial e sabendo, é claro, onde tu quer chegar aos teus objetivos, conhecendo aquela persona, fruto também, claro, de pesquisas que tu faz, mas, cara, olha o que otimiza o teu tempo, né? Total. A construção de um cronograma, a construção de um calendário, assim por diante. Então, basicamente, no dia a dia, cara, isso tem sido assim, tem simplificado muito, né? E variações de cards, de roteiros de vídeos, tudo hoje a gente tem acesso com muita facilidade. É claro que sempre trazendo a questão estratégica do profissional que conhece o mercado também de marketing, porque senão o chat pode te dar algumas dicas e ideias e tu não conseguir chegar nos teus objetivos, personalizar para os teus objetivos, né? Aí eu acho que a gente vem, talvez, pelo menos aqui no meu caso, é das objeções que eu mais escuto em relação ao ChatGPT especificamente, mas a inteligência artificial também como um todo, que é o que eles alegam, né? Falta de personalização, ou seja, respostas genéricas. Tipo, eu vou lá, eu boto uma coisa, eu peço um texto, mas é muito genérico e tal. E aí tem até pessoas, né, que perguntam, mas como eu personalizo, como eu treino meu robô, como eu treino ali o ChatGPT para me dar respostas melhores. Como que tu vê isso hoje? Como que tu aplica isso hoje? Tu passa por isso nessa questão de respostas genéricas? Tu já tem uma solução para isso? Como tu enxerga? Antes de eu dar os meus hacks aí. Então, cara, com certeza tu já tem muito mais bagagem nisso, mas quando eu comecei a utilizar o ChatGPT, como todo mundo que começa, eu simplesmente abria o chat e fazia uma pergunta para ele. Então, tipo, ChatGPT, oi chat, eu quero uma copy para uma lavagem de carros. Vamos pegar um exemplo bem, né, básico. E aí ele me entregava um texto. Tá. E eu já achava o máximo.
Só que com o passar do tempo, tu entende que primeiro tu alimenta, que são os prompts, né, que a gente chama, né? Primeiro tu alimenta aquela inteligência com a personalização que tu quer. Então, se eu tô sem a Ana, por exemplo, que faz os textos pra gente, eu quero criar uma copy rápido, eu começo a falar com o chat, né? E uma das coisas que eu falo, pense como um copywriter experiente. Boa. Né? Especialista no nicho tal. Então, tu começa a desenhar um profissional que tu gostaria de ter uma consultoria com ele. É isso. Pra depois fazer as tuas perguntas, né? No começo não, cara. No começo eu entrava no chat e já queria tudo, tipo, sei lá, largava uma frase, ele queria uma resposta e queria personalização. Só que não vai acontecer, porque ele tá com um banco de dados de milhões de dados e informações. Exato. Né? Então, os prompts aí são os hacks, digamos assim, que a gente consegue fazer. E, cara, é interessante que tem uma plataforma, né, que criou uma própria inteligência artificial. Inclusive a gente utiliza essa plataforma com a cabeça, com a mente dos maiores copywriters do mercado. Então, quando a Ana vai fazer um texto, além da expertise de mercado dela, é como se ela estivesse tendo uma consultoria com os maiores profissionais que atuam no mundo. Então, cara, a gente consegue chegar muito longe com isso, né? Cara, é um brainstorming com vários copywriters, com os maiores copywriters dos grandes lançamentos aí. Sem pagar milhões de reais por uma mentoria. Claro que aí a gente entraria num outro mercado, claro, de mentorias, claro. Enfim, não tô aqui, né? Mas a gente consegue ter um... Não, é surreal. Cara... Ó, a grande questão a gente já falou isso aqui, mas vale o reforço. A qualidade das perguntas, a qualidade das informações determina a qualidade das respostas. É sempre assim. Então, o quanto maior, o quanto mais enriquecedor for a tua pergunta, as informações que tu passar para o ChatGPT ou para a inteligência artificial que tu for utilizar, melhor vão ser as respostas, né? Ou mais eficientes vão ser essas respostas, mais personalizadas vão ser essas respostas. Então, assim, como que eu faço aqui hoje, qual que é o meu processo aqui hoje, e eu deixo como recomendação, inclusive eu vou mandar depois esse corte aqui para meus clientes também, que me perguntam como fazer. Tu consegue começar do zero. Então, assim, eu dei essa sugestão para uma cliente essa semana. Ela falou, tá, como que eu começo? Eu quero o primeiro início ali. Depois eu vou dar uma receitinha um pouquinho melhor, mas só dando um spoiler aqui já. Como que eu começo? Tu pode começar perguntando para a própria ferramenta, para o próprio ChatGPT. ChatGPT, eu quero fazer um texto, eu quero criar um vídeo, eu quero fazer uma campanha assim, assim, assado. Ou eu tô com esse desafio assim, assim, assado no meu negócio. Quais informações eu preciso te fornecer para que tu consiga me ajudar a solucionar esse problema? Então, tu tá utilizando a ferramenta para te dar já as perguntas. Vocês estão entendendo? Já é o nível, assim, 2.0 de uso da inteligência. Porque daí ele vai te dizer... Eu vou dar um exemplo de como eu utilizei esse recurso aqui para mim recentemente. Nós estamos num processo de naming, de definir o nome de uma marca nova para um dos projetos nossos aqui do escritório. Só que, pô, naming, que é esse processo, é um processo extremamente criativo. Existem vários profissionais excelentes do mercado que fazem isso hoje. Eu queria fazer de forma mais rápida e não queria ter esse custo inicial, porque é um projeto, o MVP, né? Um projeto que a gente quer começar com o menor custo possível para validar ele. O que eu fiz? Eu fui lá no ChatGPT, expliquei todo o projeto, eu passei as informações ativamente e eu disse, chat, quais são as perguntas ou quais são as respostas, as informações que eu preciso de te fornecer para que tu consiga me auxiliar nesse processo de naming. E aí ele me deu uma lista com 15, 20 perguntas. Qual que é o cliente-alvo que tu quer atingir, qual que é o tom de voz que tu quer passar, como tu quer ser percebido com essa marca, qual que é o mercado, qual que é o nicho, um monte de perguntas. Ele mesmo me deu as perguntas. Aí eu fui lá pro documento, respondi todas essas perguntas, baseado daí na minha experiência no que eu queria. Eu podia utilizar ele mesmo para responder, mandei de novo. Em cima do que eu respondi, do tom de voz que eu defini, do como eu queria, aí ele me deu as respostas. E, cara, as respostas são simplesmente bizarras. Aí, nesse caso especificamente, nesse exemplo especificamente, a gente tem um segundo desafio que é o domínio está possível para compra no registro BR e o registro no INPI, para conseguir registrar a marca. Aí, beleza, eu falei, tá, alguns nomes que ele me sugeriu não estavam possíveis para registro. Isso eu não consegui ainda otimizar ali para ele me dar nomes que só estivessem disponíveis, porque a capacidade acho que até de coletar essas informações do registro do NPI, por exemplo, é muito grande, porque são vários processos rolando, várias etapas de processo rolando. E aí ele me dava várias sugestões, eu ia lá pro registro BR, ia pro NPI, pesquisava para ver se estava disponível. Várias delas não estavam disponíveis, algumas estavam. Então, assim, nesse processo eu ganhei
pô, quantas horas de pesquisa, né? O quanto de recurso eu consegui economizar ali. Simplesmente por pedir para a própria ferramenta para me ajudar com as perguntas. Então, assim, esse eu acho que é uma dica prática e boa de como profissionais e empresários, empreendedores e, enfim, todo mundo que quiser utilizar a ferramenta. Se tu não sabe como perguntar, se tu não sabe como iniciar, inicia perguntando para ela o que tu tem que dizer, porque ela mesma vai te dizer. Então, eu acho que aí vem essas duas dicas. A primeira, que foi a que tu falou, pedir para ela ser um profissional específico, tá? Como um especialista em vendas, me ajude a fazer tal coisa. Ou como um gestor de tráfego, me ajude a acertar. Um estrategista digital, me ajude a... Ou pedir para ela te fazer as perguntas, porque daí, acessando esses bancos de dados aí, ela vai conseguir coletar essas informações, passar essas informações para daí sim tu avançar, né? Então, acho que aí fica 2 dicas práticas sobre o uso da IA. Depois, no final, eu vou passar um promptzinho, uma receita aí pra galera também. Acho que uma terceira dica, cara, é a questão do feedback para IA. Boa. Né? Porque excelente. A gente, às vezes, para na primeira resposta, né? Então, tu fez lá toda essa configuração, tu conversou ali, fez as primeiras perguntas, ela respondeu, e aí tu para por ali. E é interessante porque tu pode pedir para a inteligência melhorar, né, conforme os teus objetivos e conforme as tuas metas. Então, nunca, assim, uma dica que eu vou dar aqui, nunca pare na primeira resposta, até para que tu possa testar as outras respostas que a IA vai te dar, né? Então, sempre, quando eu começo ali as minhas perguntas, eu obtenho as primeiras respostas, melhore isso, melhore aquilo, vá por ali, o tom de voz, aí isso. A gente entraria em outros detalhes mais técnicos, mas o tom de voz, tira essa frase, coloca aquela, e daí eu começo a trocar ideia, e aí fica complexo, porque eu tô conversando com uma IA, né, que eu acho que muita gente às vezes fica viajando nisso, mas essa é real, tu tá conversando com uma inteligência artificial. Você tem que entender que é um diálogo, por isso o feedback. Isso. Tu não pode simplesmente fazer um download de uma resposta e sair andando, né? Mas cara, tu interagir. Né? Tu interagir, não, tá muito formal, isso aqui tá muito formal. Né? Então, assim por diante. Acho que esse feedback, explorar mais respostas é uma dica importante também. Cara, perfeito. É isso aí. Esse feedback é extremamente importante e ela vai aprendendo daí com os nossos feedbacks, ela vai entendendo, ele não gosta desse tom. Aí na próxima resposta de outra pergunta, ela já vai vir sabendo aquilo ali, entendeu? Ela vai armazenando essas informações, isso que é mais bizarro ainda. Então, assim, eu tava me lembrando de um outro exemplo aí, que eu acho que tem a ver, é uma analogia boa, que a gente via, eu nunca utilizei isso, não sei, enfim, mas a gente via nos filmes, quando eu era adolescente, criança, nos filmes assim de adolescente e tal, eles fazendo, querido diário, hoje eu fiz não sei o que, tinha pessoas que tinham essa prática, né? Eu não sei se isso era só em filme, se existia na realidade, eu nunca fiz, mas enfim. Lá o querido diário anotando o que aconteceu no dia, e era uma maneira da pessoa relembrar o que aconteceu, refletir sobre o que aconteceu, e muito provavelmente era uma prática que acabava mudando os comportamentos futuros, porque depois ela tinha um banco de dados. Pô, há 1 ano atrás eu passei por isso, o que aconteceu lá? Aconteceu isso e isso. E olha só o que eu fiz, eu fiz isso, fiquei brabo, chorei, enfim, sei lá, gritei. Agora o que eu vou fazer? Então, assim, era uma prática que registrava esses momentos, registrava essas informações, e auxiliava nessas reflexões, né? Cara, olha se a inteligência artificial não é muito parecido com isso. Porque quanto mais personalizado, quanto mais tu trocar ideia, ir lá, ChatGPT, assim, assado, não, isso aqui, não sei o que. Quanto mais eficiente tu for nesse processo de um diálogo mesmo, mais eficiente vai ser a qualidade das respostas. Aí a gente vem naquele outro ponto que a gente até brincou aqui. Cada vez mais o ChatGPT vai ter as nossas informações também, as nossas preferências, nossos gostos. Mas isso já é com tudo. O nosso Instagram já é assim. Nosso Instagram é uma bolha total. Se tu é pró-direita, né? Política é um tema sensível, né? Se tu é pró-direita, cara, teu Instagram tu vai ver conteúdo da direita. Se tu é pró-esquerda, no teu Instagram tu vai ver conteúdo da esquerda. YouTube, né? YouTube é assim, total, as recomendações. A gente já citou Netflix, já citamos Spotify... enfim, vários outros aplicativos, até comentários, isso é legal, cara. Tu abriu um post, conforme as tuas preferências vão ser os comentários que tu vai ver. Se tu é um cara que defende... Eu vou usar o exemplo da política de novo. Tu tem ideias mais conservadoras, pró-direita, nos comentários, normalmente tu vai ver comentários que estão mais alinhados às tuas ideias. Se tu é pró-esquerda e defende socialismo e outras ideias, outros conceitos, tu vai ver comentários mais alinhados às tuas ideias, pelo menos por primeiro, depois tu vai ver os outros também, né? Com exceção, obviamente, dos fixados, deixa eu deixar essa ressalva. Os fixados é igual para todo mundo. Mas a ferramenta, ela já se ajusta às nossas preferências para dar... para estar mais atento ao que a gente deseja, ao nosso comportamento. Então,
isso é perigoso em vários aspectos, mas é positivo em vários aspectos. Então, para quem utiliza as redes sociais e essas ferramentas para vender, para fazer para crescer o seu negócio, tem que aproveitar esses comportamentos. Cara, acho que assim, tentando quebrar os medos aí, não sei se a gente é capaz disso, né? Mas é só a gente pensar que um tempo atrás a gente não usava internet. Boa. Né? Então, segurem a questão da idade aí, a gente não é tão velho assim, não é tão antigo assim. Mas, cara, eu, pelo menos na minha infância e adolescência, não usava internet, cara. Quando eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu cheguei no meu primeiro estágio, os caras perguntaram pra mim qual que era o meu e-mail. Sim. Tipo, cara, eu fiquei olhando pra eles e tentando entender o que era aquilo. Caramba. Né? E, tipo assim, aí os caras começaram a me ajudar a destravar na internet. Um tempo atrás, né, todo mundo, né, tinha que andar com dinheiro físico. Uhum. Entendeu? Hoje cara, se tiver alguém com dinheiro físico na rua, é até perigoso o cara andar com dinheiro na rua. Então tu tem a criptomoeda, tu tem tantas possibilidades, e a mesma coisa está acontecendo nessa revolução da IA, porque muitas pessoas têm medo de colocar os seus dados, têm medo de consultar, de conversar com a IA, né? Só que a gente tem que entender, cara, que no nosso mercado, quem não faz isso hoje está perdendo. Está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, né? Então está tendo custos elevados em coisas que às vezes poderia otimizar. Então, cara, tem que perder esse medo, tem que começar a experimentar mais intencionalmente, embora a gente já falou aqui que as pessoas utilizam a IA sem saber às vezes. Né? Mas tem que começar a mergulhar mais nesse oceano aí, com certeza. Boa. Eu queria aproveitar também, antes da gente ir para a próxima etapa aqui, para falar um pouquinho sobre o Google, né? Porque os exemplos que a gente deu se relacionam mais aí ao Facebook, né? Ao Meta. E no Google a gente tem uma personalização também de anúncios e uma otimização através da inteligência artificial, que ela é muito eficiente e muito bacana e muito útil para quem roda anúncios aí, para quem deseja potencializar os resultados do seu negócio, né, da sua empresa. Antes, qual que é o jeito tradicional de se fazer as campanhas? Antes disso, deixa eu dar um outro disclaimer ainda. Tanto o Google quanto o Meta sempre foi baseado em inteligência artificial. O famoso algoritmo do Instagram, que a galera diz, o algoritmo mudou, agora ele entrega isso. Cara, isso sempre foi inteligência artificial. Sempre foi inteligência artificial, desde o início. Ele já nasceu com inteligência artificial aplicado. Por quê? Porque esse rastreamento de comportamento baseado nas tuas interações, nas tuas preferências, no que tu passa mais tempo de tela, no que tu curte, no que tu, enfim, no engajamento como um todo, esse aprendizado, que eu acho que é chamado de aprendizado de máquina, né? Machine Learning, que é o termo, acho que correto para isso, ele sempre foi baseado em inteligência artificial. Então não é novo esses conceitos que a gente está trazendo. Agora, as aplicações, algumas delas são novas, como essas que a gente estava falando. O Rafa citou antes o Advantage Plus, o Advantage Mais, que a Meta utiliza, que é esse processo automatizado aí. Essa é uma ferramenta que tem, acho que uns 2 anos, talvez, e ainda tem gestores que relutam contra isso. E no Google a gente tem outra ferramenta, né, outro recurso, que é o chamado de Google Smart Bidding, que é mais ou menos a mesma ferramenta do Meta, que é uma IA que ajuda a otimizar esses recursos e lances e tudo mais. Então, como que funcionava antes uma campanha no Google? Um exemplo. A gente ia lá e a gente ia colocar, eu quero a palavra-chave, vou usar o exemplo do copo de novo. Não, vou usar outro exemplo. Carro. Tá? Vou utilizar a palavra-chave carro 4 portas, sei lá, eu acho que ninguém deve pesquisar mais isso, mas enfim. Carro 4 portas, cor verde. A gente ia lá no Google, a gente ia definir um lance, eu posso pagar R$10 para cada pessoa que clicar no meu anúncio com essa palavra-chave. A gente ia definir um raio, né, se fosse numa cidade específica, o Brasil inteiro e tudo mais. E a gente ia definir um valor total ali de campanha, posso pagar até tantos reais ali para esse lead. Só que assim, hoje, a ferramenta, a gente seta apenas o quanto a gente está disposto a pagar e a gente deixa os outros pontos ele definir automático. Por quê? Porque o Google sabe se tu está no telefone, nos dados móveis ou se tu está no Wi-Fi. Ele sabe se tu tem mais chance de clicar ou comprar se tu está nos dados móveis ou no Wi-Fi. Ele sabe o horário que tu está mais propenso a comprar. Antes a gente não sabia essas informações, porque como é que eu sei se o Rafa ele tende mais a comprar pela manhã ou pela noite? O comportamento dele dentro do Google, dentro do Instagram. Será que ele compra e clica mais nos anúncios de manhã ou de noite? Cara, o estrategista, o gestor de tráfego, muitas vezes o dono da empresa, seria assim quase impossível mapear de forma assertiva esses dados. A Meta sabe e o Google sabe. Então o Google sabe se tu compra mais de noite ou de manhã. Baseado nisso, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o orçamento que tu determinou e ele vai gastar mais à noite, por exemplo. Porque ele sabe que o usuário daquele específico de palavra-chave, daquele negócio específico,
consome mais de noite, compra mais de noite, ele vai ser mais eficiente à noite. Então ele vai entregar aquele anúncio, ele vai estar disposto a pagar mais, a segmentar mais, a dar um lance maior naquele horário que o usuário tem mais propensão a comprar. E isso também é feito de forma automatizada. E esse é o X da questão. Então, assim, não tem como a gente lutar contra isso hoje, não tem como a gente querer competir contra isso hoje, porque a ferramenta ela vai ser muito mais automatizada. O que a gente tem que entender é que tudo isso é baseado em dados. Exatamente. Tudo isso é baseado em dados. Então, quanto mais dados a gente tem dos nossos usuários, quanto mais dados a gente tem dos nossos clientes, melhor vai ser nosso banco de dados e as soluções que a gente vai criar. Uma curiosidade sobre isso, Doug, é que ontem eu estava num cliente e eu estava projetando na televisão ali o Google Ads, né, as palavras-chave, enfim, e os acessos, as probabilidades de acesso àquelas palavras que a gente já sabe para formular uma campanha, né, e apresentando isso para o cliente. E, cara, geralmente as pessoas utilizam mais, clicam mais nos anúncios do smartphone. Boa. Né? E aí, cara, eu tava olhando o gráfico e eu comecei a ver que todos os gráficos daquele segmento, o desktop ganhava. Olha aí. E aí eu falei, cara, isso é uma curiosidade desse mercado, porque ele presta serviço para indústrias. Sim. Então a tomada de decisão do cara é dentro do escritório no desktop. Então são informações que a IA te traz sobre o mercado do cara que às vezes nem o próprio empreendedor ou empresário conhece e o gestor tem que ficar muito ligado nisso, né? Então é um exemplo bem prático sobre isso. Vamos aprofundar um pouquinho nessa parte dos dados aí, porque eu acho não. Quem acha não sabe, né? A gente sabe já que os dados são a base para isso. A gente até está falando inicialmente lá sobre como funciona o ChatGPT e as demais inteligências, e todas elas são baseadas em dados e informações. Ou seja, se não tiver da onde ela buscar o dado, ela ainda não tem capacidade de inventar ou de criar. O ChatGPT até faz algumas invenções aí de cases, mas é também baseadas em dados anteriores, tá? Agora o que acontece? A maioria dos empresários, de pequenos negócios, que é a grande maioria, por exemplo, dos nossos clientes hoje, né, do nicho que a gente atende, são pessoas que não têm a prática de coletar os dados do usuário. Então, assim, o que tem no CRM? Quando tem CRM, o que tem no CRM? Nome, telefone e um e-mail que o cara não abre faz 10 anos. Entendeu? E talvez a data da primeira compra ou da última compra, né? O valor e tudo mais. Cara, normalmente não tem informações precisas, não tem informações detalhadas e não tem informações atualizadas. Aí tu vai dizer, mas eu subo essa lista lá vou fazer um lookalike, vou subir a lista de contatos lá pro Meta, né? Que é como a gente faz hoje públicos aí de semelhantes. Pô, os leads continuam vindo desqualificados. Sim, mas a tua base tá ruim, esse telefone teu cliente não tem mais há 5 anos. Entendeu? Tá completamente desatualizado. Então, de novo, aquela mesma história do prompt lá, que quanto mais qualidade tiver na pergunta, mais qualidade vai ter na resposta, a inteligência artificial se baseia em dados. Então, quanto melhor for os teus dados, melhor vão ser os resultados, tu vai conseguir mais personalização. Então, aqui a gente já vem daí para um segundo estágio, digamos assim, sobre a utilização da IA, que é coletar informações precisas, manter essas informações precisas e atualizadas para daí fornecer isso para a plataforma, né? Então, hoje eu não vejo outro mecanismo para utilizar isso a não ser de um CRM, né? Fazer um banco de dados realmente... Esse aqui é uma pequena... Eu não sei como utilizar a expressão para facilitar aqui, mas a questão é que não é guerra, é uma pequena luta diária que a gente tem, enfim, né? Não sei qual é a expressão utilizar, mas... Porque às vezes, cara, tu quer fazer algo mais personalizado para aquela empresa dentro daquele segmento. Porém, os dados não existem, cara. Assim, e às vezes tu faz a planilha, tu envia planilhas para tentar facilitar a coleta de dados, e aí tu vê que passou uma semana, passou 15 dias, passou 30 dias, o cara tá 3 meses fazendo tráfego e ele não preenche os dados, entendeu? Então a gente tem os dados do gerenciador, a gente tem os dados do Google, a gente tem os dados das nossas fontes, mas a gente só vai conseguir personalizar com mais precisão se houver essa via de mão dupla, né? Boa. Então, cara, CRM é um sonho, né? Que tipo assim, cara, pode ser básico para muitos que estão assistindo, mas muitas empresas não têm CRM. Né? E quando tem uma planilha ali, um Google Sheets ali, aí tu vai ver, cara, foi atualizado dia 24 de novembro de 2023, aí tu, cara, mas como assim? Como essa pessoa se encontra dentro do negócio dela, né? Sim. Então fica a dica até aqui já para quem tá também pensando em começar no tráfego, né? Fazer
tráfego para sua empresa, no caso, né, não para os gestores, enfim, cara, já começa a coletar esses dados. Para quem tu vende? Quantas vendas de qual produto? Qual serviço? Qual ticket médio? Então são perguntas, cara, que a gente precisa ter em planilhas para depois tu chegar num gestor de tráfego, numa conversa muito mais maduro para fazer o teu negócio acontecer, né? Esse foi um momento desabafo. Cara, é a nossa maior luta essa, né? Aí eu chego assim, às vezes, para implementar num cliente, eu digo, cara, tá, eles não tem nada, vamos botar pelo menos um Google Sheets ali, uma planilha para eles preencher, beleza. Aí chega nas reuniões, aí, assim, normalmente o gestor ali, o gerente da equipe, ele vai dizer, explica pra galera a importância deles preencher essa planilha, do porquê que tu precisa disso. Cara, eu sempre digo, não é eu que preciso disso. Na boa. Tá, pra mim é útil também, mas quem precisa disso é tu. É o vendedor que precisa desses dados, é a empresa que precisa desses dados, é o gestor que precisa desses dados. Se o gestor não tiver esses dados, se o vendedor não tiver esses dados, ele vai continuar tomando decisões baseadas em percepções. E aí vem o grande risco do que a gente vive hoje e que o digital ele tem resolvido isso em alguns nichos, mas ainda é um desafio para negócios e empresas de menor porte, né? Por quê? Porque é baseado na percepção. Mas o meu cliente sempre comprou assim. O meu produto só vende por indicação. O meu serviço só vende assim. Não, mas o meu cliente não gosta disso. O meu cliente não tá olhando para isso. Tá, daí ele tá baseando tudo na percepção dele sobre um punhado de pessoas. Mas não é a regra. A nossa percepção nunca vai conseguir contemplar a regra. A regra total, né? O geral. Ela vai ter algumas exceções, algum contexto. E normalmente a gente vai pegar essas exceções que estão mais alinhadas ao que a gente pensa também. Então, assim, tu fez 100 vendas no último trimestre aí. E aí tu tem que tomar uma decisão agora. Se tu não tem dados, o que tu faz? As últimas 5 foi assim, esse assado. Ou aquelas que mais despontam na tua cabeça foram assim, esse assado. Aí tu faz toma uma decisão baseada numa amostra de 5%, de 10%. E aí a gente erra. Então, assim, se a gente faz isso, a inteligência artificial também vai fazer isso, porque ela vai ter uma amostra errônea sobre os dados. Então, para a qualidade, para a gente conseguir utilizar essas ferramentas com mais clareza, a gente precisa de qualidade dos dados. Coletar esses dados de forma precisa. Cara, a gente já falou sobre os dados, então, né? A gente falou algumas outras características já para quem quer começar a utilizar aí. Mas, cara, um desafio que eu vejo também é que às vezes a IA ela te traz uma dependência excessiva. O cara vai de um extremo para o outro. Ele nunca utilizou a IA, só que ele começa a gostar tanto da coisa que aí ele começa a eliminar processos dentro da empresa dele e até deixar de consultar outros profissionais, né, experts no mercado, porque agora ele tem a IA. Né, cara, eu tenho a IA, agora eu quero usar isso aqui. Sim. Então, às vezes tu dava um telefonema para 2, 3 consultores, para um amigo, para um cara que te dá um conselho dentro do teu negócio, e agora tu está confiando cegamente na IA, né, cara? Então isso é um desafio também, porque a gente pega gosto, a gente quer e a gente quer eliminar tempo, a gente quer otimizar o tempo e acaba ficando muito dependente, né, cara? Dependendo também do nível que tu quer começar a utilizar o custo, né? Então, tu pode começar a utilizar de graça, mas daqui a pouco tu quer subir um pouco o nível, tu vai ter um custo, tu vai ter já ali um investimento, como a gente estava falando inicial, né? E cara, basicamente, tá sempre pronto para se adaptar às mudanças. Porque tu vai começar a gostar de utilizar e daqui a pouco a ferramenta vai mudar um pouquinho. Boa. Né? Boa. Aconteceu muito isso comigo no começo do tráfego, né? Porque o cara tá aprendendo ali a ferramenta, tá começando a jogar o jogo legal, tá ganhando, né? Tá dando match, daqui a pouco mudou uma ferramenta, mudou outra. E aí tu começa a querer utilizar a ferramenta como ela era antes. Mas ela já mudou. Por que ela mudou? Porque ela percebeu que agora tem um outro nível, né, para explorar. Então, cara, é estar aí adaptado às mudanças, né? Cara, esse é um tópico bizarramente necessário da gente falar mesmo. Porque isso é normal, né? Tem aquela frase do empreendedor que ele se apega ao produto. Muitas vezes o profissional e até o empresário também se apega à ferramenta, né? Tipo, a como a ferramenta funciona. E é o que você tá falando, cara, o Meta, desde que a gente começou a trabalhar, toda hora tá atualizando, toda hora tá mudando, o Instagram tá mudando, o Google tá mudando, as ferramentas são ferramentas, entendeu? Então, quando a gente entende o conceito, e por isso que a gente nunca vai ter o profissional, nunca vai ser descartado. Nunca vai ser descartável um profissional gestor de tráfego, um gestor de performance, um estrategista, um copywriter, um designer, um videomaker. Por quê? Porque esses caras dominam a ferramenta, dominam os recursos, entendeu? O Joso sempre usa um exemplo aqui, a gente sempre brinca quando a gente está conversando nos bastidores, ele fala, cara, pega a minha câmera aqui e eu vou pegar o teu telefone, vamos ver quem faz o melhor vídeo.
Cara, e é isso, entendeu? Por quê? Porque são ferramentas, existe toda uma habilidade por trás também sobre como utilizar aquilo. Eu não vou conseguir ganhar dele num vídeo mesmo utilizando a câmera dele, né? Tem, às vezes, os clientes, quando eles querem brigar, não, me dá a câmera aqui que eu faço mesmo, né? Cara, vai lá então, aluga a câmera e... né? Vai lá e aluga uma Fórmula 1 e sai tentando competir num GP aí, numa prova. Vai lá pra Interlagos e tenta competir com os caras. Não adianta, entendeu? É a ferramenta. Então, acho que esse ponto dessa adaptação, de entender que são recursos que podem mudar e que tu não pode ficar dependente, tu tem que entender os conceitos e ir além, eu acho que é um ponto bem bacana aí sobre esse ponto de desafio. Agora sim, Rafa, aqui nós estamos falando, até agora a gente falou um pouco sobre o desafio, mas a gente falou muito sobre o lado bonitinho, né? O lado bom. Vamos falar um pouquinho também sobre de certa forma, os problemas, né? Os recursos que a gente vê que não são tão eficientes, as coisas que podem melhorar. E eu acho que esse ponto da dependência já abre um pouco disso também, mas tem algum outro ponto que tu enxerga assim que, pô, a inteligência não resolve isso, não soluciona isso, ou resolve de forma imprecisa ou incorreta? Cara, às vezes a gente percebe nas campanhas, né? Nessa questão ali da tomada da decisão, né? A meta tá tentando te jogar para um lado que tu já testou que deu errado. Tá, boa. E aí tu diz não para ela, no outro dia ela volta, cara. De novo. Faça isso. E ela ainda fica te dizendo, tu vai reduzir os teus custos se tu fizer isso, né? Sim, só que a questão é reduzir custos para quê? Boa. Porque o papel do gestor é trazer um lead qualificado que vá comprar. Dentro do menor peso possível, né? Então, a preocupação da meta é otimizar o custo do lead. É isso. Então, assim, às vezes tu tem que dizer não para a inteligência artificial, né? A gente tem que... Então, tem essa problemática da insistência em algo, num caminho que tu já testou que dá errado. Boa. Porque a ferramenta também está sendo otimizada. Ela também está passando... A gente acabou de falar sobre as mudanças. Então, pode ser que uma dica que ela está te dando hoje, daqui 3, 4 meses, 1 ano, aquilo já alterou, já mudou, né? Já otimizou. Então, eu vejo que dessa forma aí, cara, a questão, eu vejo muito isso no dia a dia. A insistência, o Google, né? Faça a campanha tal. Às vezes, o que o Google quer também, porque o Google é um negócio, né? Não é filantrópico, né? Que é mais uma campanha rodando. É isso. E tu já testou aquela campanha e tu tá indo por um outro caminho que o teu cliente tá, cara, tendo um baita resultado. Então, a gente precisa estar sempre atento nessa forçação, entre aspas, de barras, é assim que eu posso falar, da IA com a gente, né, cara? Então, a questão para outros negócios, para copies e tudo mais, né? Tu já testou aquele criativo? Tu já testou aquele texto? Cara, não rolou, não é isso. E a IA, pelo banco de dados, está querendo fazer aquilo com o teu negócio. Então, é dizer não também para IA muitas vezes, né? Esse vai dar corte, hein? Diga não pra IA. Muito bom. Cara, aí que tá o ponto. Aqui eu vou basear um pouquinho agora, vou pedir licença poética para os nossos telespectadores, aí, ouvintes e tudo mais, para dar uma percepção, né? Na minha percepção, a inteligência artificial ela ainda traz todas essas soluções, essas decisões, essas informações baseadas em dados. Só que o ser humano é impreciso, cara. O ser humano ele não mantém a mesma constância, as mesmas preferências, os mesmos gostos. A gente está sempre mudando. E a gente muda baseado em mercado, baseado em clima. Cara, tem dia que tá chuva. Assim, o cara todo dia ele entra no Instagram meio-dia e ele vai lá e compra o almoço e depois ele come uma sobremesa. Cara, num daqueles dias aconteceu alguma coisa, tá chovendo, tu ficou numa bad e tu não quer comprar o almoço. Como é que a meta vai saber por que aquele dia não comprou? Tá entendendo? Então, assim, a inteligência artificial ainda não existe esse nível de compreensão sobre outros pontos, né? O cara tá lá, ele nunca compra nada. Cara, do nada, deu uma briga, ele se separou e ele meteu o louco, ele falou, cara, agora eu vou começar a comprar tudo que eu quero, vou comprar coisas que eu nunca comprava, vou comprar viagem, enfim. Esses níveis de comportamentos, assim, a inteligência pelo menos não tem como prever. Ela tenta prever. Existe a análise preditiva, né? Que é tu prever o comportamento do usuário e baseado no que ele já fez anteriormente ou em preferências anteriores, tu fornecer novos anúncios. Mas existem alguns níveis de preferência que não tem como prever, porque são coisas que são fora da curva. Outra coisa que também muitas vezes deixa a desejar é na parte criativa, né? Que é essas questões que a gente está dizendo. Então, assim, se tu não tiver muitos dados novos fornecendo e segmentações, ele não vai conseguir ser criativo ao ponto que tu espera. Né? Por quê? Porque é baseado muitas vezes em dados. Então, algumas tarefas não são tão precisas. Então, eu acho que existe aí alguns níveis, alguns
alguns pontos que a IA ainda provavelmente vai evoluir, talvez ano que vem o que eu acabei de falar vai estar um pouco obsoleto, vai ter melhorado, mas nesse ponto ainda tem desafios, né? A gente tava até falando no off aqui, né, que a IA mente, não é isso? Isso. Então é meio polêmico isso, mas enfim. E tu estava falando sobre o CPA, né? Não, CPA não, sobre os cases. Era um case. De pesquisas de cases, e daqui a pouco, quando tu vai pesquisar a fonte, a IA te trouxe um case fictício, digamos assim, que não era real. Então são problemáticas, cara, que acontece. Que aí a gente entra naquela questão da dependência excessiva. O cara que é dependente excessivamente da IA, em algum momento ele vai tropeçar. Sim. Porque a IA ainda também está em aperfeiçoamento. Boa. É isso aí. O chat GPT está mentindo para você. Mas é verdade. Esse case aí, eu estava pesquisando então informações, case aqui para a gente trazer, né, de melhorias de campanhas, do quanto tem de recursos novos aí nas campanhas. E aí o chat GPT me deu algumas respostas ali, e aí ele me deu um case, se não me engano, foi da Taco Bell. Taco Bell melhorou a eficiência, ganhou uma eficiência, teve um aumento de 20% nas suas vendas do drive-thru, baseado em inteligência artificial, tal. Do caramba, Taco Bell, pô, né, rede gigantesca aí de comida e tal, baita case, cara. Daí eu fui lá e perguntei, tá, chat, me passa a fonte dessa informação. Aí ele, lamento, na verdade houve um equívoco, assim, né? Essa não é uma informação real, isso foi baseado em informações anteriores e percepções, mas eu posso procurar informações checáveis e fontes checáveis. Eu falei, sempre forneça cases, né, e exemplos checáveis. Ou se tu for fazer um exemplo fictício, avise que é um exemplo fictício. Por quê? Porque senão a gente tá daqui a pouco baseando conteúdo, baseando informações, baseando dados em coisas irreais, inexistentes, né? E aí ele mandou o link certo. E assim, tinha uma base para aquela informação, que era da agência por trás do Taco Bell, KFC e outras empresas ali, que eu não vou me lembrar o nome, que teve um aumento, está fazendo implementações de inteligência artificial nas suas campanhas, nas suas estratégias de marketing, e está notando evolução e principalmente redução de custos, né, eficiência. Mas não era exatamente como ele tinha colocado. Então, a gente precisa sempre ter o que a Meta tirou agora, que o tio Zuck tirou do Instagram, que é a checagem de fatos, a gente precisa ter com o chat GPT. Vai lá e dá uma checagem quando for algum exemplo, assim, quando algum case. Porque possivelmente ele não é especificamente como ele está te trazendo, né? Então, acho que é um recurso aí é um desafio aí também das ferramentas que elas ainda vão evoluir para esse ponto. Ou não, né? Ou vão aprender a mentir tão bem que a gente não vai conseguir checar e aí, confia em quem agora? Já pensou? Muito bom. Cara, eu acho que baita papo aí, a gente tem pano pra manga e muitas coisas ainda quando a gente vai falar de inteligência artificial, né? Hoje a gente tá falando mais sobre as campanhas e aplicações aqui na Meta, mas a gente até nos bastidores estava conversando sobre outras aplicações. E os cortes do Dogcast hoje, cara, eu utilizo uma ferramenta onde eu boto o link do vídeo do YouTube e ela tira de forma automática os cortes, né? E eu não quero tirar o trabalho aqui da Green, do Jos, do Samuca, porque o trabalho deles é muito melhor. Mas a ferramenta, em 5 minutos me dá 10 cortes, 30 cortes pro meu episódio ali. Então, assim, a gente tem alguns níveis hoje de... Eles estão me ameaçando, quebrar tudo aqui. Calma, deixa nós terminar pelo menos. Cara, hoje tem ferramentas de criação de imagens. Isso, exato. E a tendência é que isso fique cada vez melhor. Então tu digita lá uma imagem que tu quer e a inteligência vai te entregar uma capa, uma thumb, um card e assim por diante, né? É isso. Então, a questão de landing pages. Boa, verdade. Então, verdade. Então, cara, tudo isso está sendo aprimorado. É né? isso. Então... Aí, nesse contexto, vem aquele medo do o que é real e o que é né, criado, o que é artificial, melhor dizendo. E assim, nesse ponto a gente ainda consegue distinguir, mas eu acredito que possivelmente muito hoje, em breve nós não vamos mais distinguir. Uma coisa simples que o usuário comum pode fazer, que às vezes nunca lidou com isso, enfim, é ir num banco de imagens. E aí lá no banco de imagens está escrito IA nas imagens que foram criadas pela inteligência artificial. Boa. Cara, e às vezes tu clica na imagem e digamos que tu tem uma imagem quadrada, 1x1 lá, e tu quer uma imagem wide. Tá. Tu clica lá e tu faz a edição na hora, cara. Tu clica, eu quero essa imagem wide. Aquela imagem se transforma em wide na hora. Então, e tá escrito. Então, o que não é inteligência não tem esse IA. E o que é inteligência tem o IA. Então, boa. Cara... Só que assim, ó, deixa eu dar um outro exemplo aí que pra mim esse é um pouco mais Black Mirror e fui pego esses dias. O cara, era um anúncio, chegou pra mim através de anúncio. Escuta essa, Josi.
Rapidão. Era um anúncio, escuta só. O cara vendendo, ele diz assim, ó, ganhe dinheiro com perfis criados por inteligência artificial. Então, basicamente, o que tu fazia? Tu criava um perfil, um avatar, através de inteligência artificial, na maioria das vezes mulheres, né, perfil feminino. Cara, mulheres lindas, corpo dos sonhos, tu criava através de inteligência artificial, tu criava o perfil no Instagram, tu criava vídeos dela falando vídeos, fazendo uma receita, falando sobre um conteúdo, fazendo um pilates. Cara, era um perfil fake, era uma mulher fake. A mulher não existe. Era uma IA, entendeu? Era um avatar criado por IA. E criava, fazia stories, fazia conteúdo e vendia infoproduto. Ou vendia muitas vezes conteúdo adulto. Cara, é uma IA vendendo conteúdo adulto ou vendendo infoproduto. E tu tá olhando aquilo ali. Cara, se a gente cai no conto do golpe aí do bilhete premiado, ele tá falando aqui do jogo de futebol, do Pix, que o cara tá vendo a imagem. Isso, a tela. Cara, imagina o quanto de gente vai ter caindo nessa aí. Vai olhar o perfil da mulher bonitona ali. Cara, olha essa mulher, vou lá comprar. Cara, é uma IA, não é nenhuma pessoa real. Meu, olha só que louco, eu vi um Reels... Fala no mic. Tá. Senão não vai pegar. Eu vi um Reels essa semana de um cara ensinando a dar um golpe em velho, mano. Olha aí. Olha que louco. O cara criou a mulher toda na IA. Tá. E, tipo assim, só imagens. Então ele ia postando várias fotos, assim, que né, sexualmente atrativas. Uhum. E, meu, aí ele dava um oi pra uns velhos, tá ligado? No Instagram, os velhos respondiam e ele ia desenvolvendo, até que chegava um ponto que o velho pagava a passagem aérea da mina pra vir pro Brasil. E aí o louco pegava e mandou o Pix e tal, parava de responder o que acontecia depois, o velho vinha e começava a cobrar, e aí o gurizão só largava uma mensagem assim, ó, oi, eu sou o pai da tal, vi que você está, não sei o que, conversando com a minha filha, que é de menor idade, não sei o que, e aí o próprio velho dava bloco na guria, né? No fim das contas o cara tomou o golpe, perdeu o dinheiro e ainda achou que ele tava fazendo coisa errada ainda, com a inteligência artificial ali, cara, tudo criado. Exatamente. Louco, né? Não, são os perigos, né, cara? São os perigos de quem começa a mergulhar nisso cegamente. É isso. Né? E aí a gente começar aqui a entrar... Se a gente entrar nos episódios de Black Mirror aqui, nós vamos longe. Mas assim, é importante a gente falar isso também, né? Porque são desafios que a gente vai tá passando, a gente tem essa preocupação com passar a informação correta, e tem outro ponto, a gente é adulto, consciente, tudo bem, esse cara que é enganado, foi enganado pela ganância, pelo desejo dele ali. Agora o problema é, e os nossos filhos? Cara, como que o meu filho de 5 anos vai distinguir o que é real e o que é uma inteligência artificial? O Joso, que é Dino da minha pequena ainda, esses dias estava lá conversando com o ChatGPT, né? Com o Sora ali, com o Sora, não sei como é que se pronuncia de forma correta. E aí o Martin viu e ele falou, que legal isso aí. Daí o Joso ainda deixou, conversa aí com o ChatGPT e tal. Cara, ele ficou fascinado em conversar com o ChatGPT dele. Me pergunta agora, pai, tu vai conversar com o ChatGPT? Por quê? Porque ele, cara, eu tô com saudades, pai, do ChatGPT. Entendeu? Ele achou o máximo aquilo ali. E apesar, cara, de ser uma ferramenta incrível pra mim, pra negócios, pra ganhar dinheiro, pra criar soluções, pra fazer pesquisas, pra criar, enfim, produtos, existe toda uma parte ética que a gente precisa cuidar, né? Não se comprometer, e uma exposição principalmente com pessoas que não tenham capacidade de tomar decisões, né? Nossos filhos, pessoas idosas, sabe? Cara, se a minha mãe vir falar que tá conversando com o ChatGPT, eu vou dizer, mãe, calma, me passa tudo primeiro, deixa eu dar uma olhada primeiro pra eu fazer essa checagem. Por quê? Porque provavelmente pode acontecer uma história dessa que nem o Joso falou. Então, enfim, eu acho que fica o disclaimer aí sobre os riscos, né? Sobre os perigos também da inteligência artificial, que provavelmente vai cada vez melhorar mais, né? Cada vez vão ser mais eficientes esses golpes, essas tentativas aí. Boa? É isso aí. Rafa, recomendações finais aí sobre o uso de IA e o que tu pode deixar de mensagem aí pra galera. Cara, primeiro assim, pra quem nunca usou, começa, cara. Começa porque é que nem smartphone. Tinha cara que tinha alergia, né? Hoje, às vezes, cara, tu tá na praia, tá ali uma idosa, um idoso ali, cara, usando o Instagram, usando o Facebook. Então, assim, cara, começa a explorar as ferramentas dentro do teu segmento, do teu mercado, procura quais são as IAs também que se adaptam ao teu segmento, ao teu mercado, porque existem várias, inúmeras, né? Então, assim, essa é uma boa pergunta até para fazer pro ChatGPT aí, né? Boa. Quais são as IAs, quais são as inteligências que eu posso utilizar no meu segmento, né?
E aí descreve o segmento ali por diante. Então esse é o incentivo que eu quero dar. E se por acaso tu tá fazendo marketing digital, tá fazendo tráfego pago e ainda não tem contato com a IA direto, não entendeu esse universo, começa a entender, começa a estudar isso, porque isso aí vai mudar o jogo com certeza. Top. Pessoal, vou fazer uma coisa diferente que eu não fiz ainda nos outros episódios. Todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui, né, a minha parte, as minhas falas e tudo mais, e algumas coisas extras, eu tenho tudo num documento. Eu vou disponibilizar esse documento para quem tiver interesse. Vou gerar um PDF disso e eu vou gerar. E vou mandar para vocês. Além disso, além das respostas aqui desse conteúdo que a gente trouxe, tem algumas curiosidades sobre inteligência artificial, tem ideias de livros, né, ou recomendações de livros, recomendações de podcasts e recomendações de sites onde vocês podem aprender mais sobre inteligência artificial. Eu vou deixar também, eu vou adicionar aqui o link de algumas dessas ferramentas que a gente falou, como o que eu utilizo para vídeos, o de criação de imagens, de banco de imagens e tudo mais. Eu vou deixar todos esses links num PDF. Então eu vou deixar uma senha, tu só precisa comentar, comenta IA. Só comentar IA aqui no YouTube, ou se estiver olhando no Spotify também, ou depois nos cortes lá no Instagram, ou na direct, em qualquer lugar. Só me manda IA que eu vou mandar esse material para vocês. Vocês podem ter acesso a todas essas informações, esses conteúdos aqui que foram preparadas, pensados com muito carinho para trazer de informações para vocês. Tá bom? Rafa, muito obrigado, cara, pela participação. A gente tem vários outros temas aí que a gente pode entrar, né, que a gente pode conversar em outros momentos. Hoje foi realmente eu precisava de um parceiro aí para trocar ideia sobre esse assunto, que é um assunto que está em alta, que tem revolucionado aí o nosso dia a dia. Então, agradeço demais por ter topado. Mandei o briefing do episódio ontem, 10 horas da noite, eu acho, né? Antes, em cima do laço ali, com as perguntas. E o Rafa também veio de Canoas aí pra gravar com a gente. Rodou uns 100 km aí, né? 100 e pouquinhos pra vir gravar tranquilo com a gente. E te agradeço demais, irmão. Deixa tuas redes sociais aí também, as redes sociais tuas pessoais, ou da Alegra também, pra quem quiser conhecer o trabalho de vocês, contratar vocês e tudo mais. Daí depois a gente faz o encerramento. Cara, muito obrigado aí também, né, por abrir as portas aí da Doug Mídias, né, por estar aí, a gente tá trabalhando junto em várias parcerias, cara, pra gente é um privilégio mesmo, além da nossa amizade, estender isso pros negócios. Boa. É muito bom. Tá aqui no Dogcast, né, eu relutei, né, o Doug sabe, cara, eu falei, mano, acho que não, cara. Mas enfim, aos poucos a gente vai aí desbravando, né, esse oceano que é nosso mercado. E para quem quiser entrar em contato com a gente, cara, Somos Alegra, @SomosAlegra, né? E no pessoal ali, às vezes tem algum cristão, alguém que quer conhecer a nossa vida missionária, né? Pode ir ali no @Rafael Cachoeira A, aí já tá todo o nosso histórico ali, tem muita coisa legal sobre missões lá também. Boa. Temos muitos cristãos aqui na nossa audiência, com certeza fica o convite para conhecer lá o conteúdo do Rafa, entender um pouquinho mais sobre o projeto que eles têm e apoiar, né, essa causa aí que é tão bacana. Pessoal, eu agradeço demais a participação de vocês, né, a presença de vocês em mais esse episódio do Dogcast. Espero que tenha feito muito sentido, que tenha agregado muito valor para vocês. Não deixe de mandar o feedback, os comentários. Se vocês gostaram desse tema, né, sobre a inteligência artificial, nós temos ainda vários outros aspectos e abordagens que a gente pode trazer sobre a inteligência artificial. Em outros pontos, como vídeos, na parte de design, na parte de copy, a gente pode entrar em alguns outros pontos mais especificamente, ou em ferramentas mesmo de anúncio. Então, se vocês tiverem interesse, mandem para mim, que a gente sempre analisa, né? Sempre ouve muito a nossa audiência aqui para trazer novos conteúdos, tá bom? Foi um prazer estar com vocês em mais episódio e eu vejo vocês no próximo episódio do Dogcast.